Fala, gurizada amada do Top Invest, tudo beleza? Bom, então mais uma aula nesse novo formato aqui mega complexo para vocês e a gente vai falar sobre os conceitos de juros gerais. Na verdade, conceitos de juros gerais é o nome boladão que inventei, tá? Mas a gente vai falar de juros simples versus juros compostos ou basicamente capitalização, que é outra forma que a gente chama de como que a gente verifica o acúmulo de juros, tá? Antes de mais nada, é importante que você baixe o nosso simulado, tá? Está disponível para Android, está disponível para iOS e também, principalmente, faça os simulados lá na nossa plataforma Top Invest, que é simulados.topinvest.com.br. Tem mais de 5.000 questões comentadas em vídeo para você, explicando tintim por tintim. Isso vai ser super importante para a tua aprovação nas certificações financeiras, beleza? Bom, chega de enrolação e vamos lá. Conceitos gerais de juros, mais uma vez, então a gente vai falar sobre juros simples, juros compostos e capitalização simples e capitalização composta. Mas antes de tudo é importante que você compreenda o que são os juros, para depois a gente entrar mais a fundo e falar sobre os dois tipos de juros que a gente tem. Então, juros, na verdade, é o valor do dinheiro no tempo. O que isso quer dizer? Basicamente, se eu te emprestar algum dinheiro, eu vou querer juros em troca desse dinheiro. Então, quando a gente vai lá no banco e a gente faz um CDB, a gente está emprestando esse dinheiro para o banco, então a gente vai ter uma remuneração por esse dinheiro, remuneração. E essa remuneração nada mais são do que aquilo que a gente chama de juros. E aí sim, esses juros, que é o valor do dinheiro no tempo, são os juros simples ou os juros compostos. E olha a importância disso. Você lembra que a gente já falou sobre inflação. Inflação é a perda do poder do dinheiro no tempo. Então, se eu tenho 100 reais hoje, esses 100 reais têm um poder de compra. Daqui a 5, 6 anos eu não sei quanto vale esse poder de compra. Agora pensa comigo. Lembra que lá no começo do Plano Real, em 1994, 100 reais, Deus do céu, era muita grana. Cara, você ia com 10 centavos na padaria e você vinha com um monte de pãozinho. Hoje, o que você faz com 10 centavos? Absolutamente nada. Então, essa perda do poder do dinheiro é a inflação. Agora, como que a gente vai proteger a perda da inflação? Né? A gente vai ter os juros que vão remunerar o dinheiro e de preferência acima da inflação. E é para isso que existem os títulos públicos federais de longo prazo, como é o caso da NTN-B para 2045, que você vai estudar detalhadamente se for assunto do seu curso, legal? E basicamente, então, é o valor do dinheiro no tempo e é um rendimento dado a um valor se ele é emprestado para um terceiro em determinado período. Então, a principal forma de você lembrar, de você aprender esse conceito, é quando a gente fala de juros pré-fixados. Por exemplo, eu vou fazer um CDB aqui, CDB, e vou emprestar para o meu banco R$1.000. Para remunerar esses R$1.000 que eu estou emprestando para o banco, ele vai me pagar uma taxa de 10% ao ano sobre esse capital que eu estou emprestando. Então, esses 10% ao ano aqui, basicamente, é o conceito de juros, legal? E aí, agora que você já sabe o conceito de juros, a gente tem dois tipos de juros. São os juros simples e os juros compostos. Eu vou dar uma explicada aqui geral para você entender, aproveitar que esse slide tem bastante espaço para mim rabiscar, depois a gente vai aprofundar um pouco mais esses conceitos. Então, o juros simples, basicamente, o juro incide somente sobre o montante. Olha só que legal, vamos supor que eu emprestei para o meu cunhado R$1.000, que é fácil de fazer conta, tá? E eu vou cobrar dele 1% ao mês de juros simples, ou seja, os juros vão ser somente sobre os R$1.000. Então, vamos fazer isso em 12 meses. Ele me prometeu que me paga de volta em um ano. Então, todo santo mês eu vou cobrar dele R$10, R$10, R$10. Então, aqui ao longo de 12 meses eu vou ter R$120. Ou seja, os R$10 de juros, ou 1% de juros simples aqui, ele incide somente sobre os 1.000. Então, ou seja, ele incide somente sobre o montante, sobre o valor inicial. Agora, se eu sou mais esperto, eu vou emprestar para o meu cunhado a juros compostos. Então, como funcionam os juros compostos? Os mesmos R$1.000 lá, continuo emprestando uma taxa de 1% ao mês, só que agora os juros são compostos. Quando os juros são compostos, ocorre o que a gente chama de juros sobre juros, ou seja, eu vou ter juros que vão incidir sobre juros. Então eu vou pegar HP aqui para ficar mais fácil, tá? Deixa eu pegar HP aqui e ficar mais fácil de a gente ver. Então vamos lá, olha só.
eu tenho R$1.000 emprestados, né? 1.000 entra. E aí eu tenho 1% de taxa de juros. Então a gente já sabe que no meu primeiro mês é 10. Eu vou somar esses 10. Então eu tenho 1.010. Sobre os 1.010, eu vou adicionar 1% de juros. Olha só, são 10 com 10. E assim consecutivamente, entre 1% mais, e a gente vai indo, ó. Repara aqui no valor. Opa, repara que ele vai ficando bem maior. Então vamos lá, ó, a gente tem R$1.000 de empréstimo. Aí 1% são 10 com 10. E aí sobre os 1.010, eu vou ter 1%. Então são 10 com 20. E aí 10 com 30. Então, conforme vai passando o tempo, se eu fizer o cálculo aqui pela HP, então olha só, a gente tem R$1.000 de valor presente e valor, 1 é o week interest de taxa de juros, 12 é nosso período, e o meu futuro valor, eu vou ter aqui um valor bem maior do que antes. Então antes eu tinha 1.120, agora eu tenho R$1.126. Esse aqui é o efeito dos juros compostos, legal? Então basicamente para você entender o conceito, vamos aprofundar um pouco mais sobre eles agora. Então olha só, o juros simples, quando os juros trabalham única e exclusivamente sobre o valor aplicado, não considerando o juros sobre investimento. Então, se a gente tinha os nossos R$1.000 lá, os 1% vão incidir sempre sobre os R$1.000. A gente não vai considerar os juros rendidos aqui. E como que a gente calcula essa paradinha aqui? Ó? A gente tem uma fórmula matemática, não necessariamente você precisa lembrar, porque é super simples. Ó. Então, com uma aplicação de R$1.000, há uma taxa de 1% ao mês com juros simples. Juros simples. O que acontece? Quanto a pessoa terá daqui a um ano? Então, a gente tem o M representa o montante. O presente valor, aqui é PV, né? Presente valor. O I é interest, que significa os juros. E o N aqui é o nosso período, o período que ele está sendo contabilizado. Então, olha só, montante é igual presente valor, nosso presente valor são os R$1.000, aqui, mais o presente valor que são os nossos R$1.000, 1%, Kleber está 0,01. Então, lembra que 1% é 1 dividido sobre 100, que é igual a 0,1, legal? Então, 0,1. E o nosso período, a gente tem um ano, 12 meses. Então, se a gente fizer as contas aqui, a gente vai chegar aos 1.120, que é basicamente a mesma coisa que você ficar adicionando 10, 10, 10, 10, 10, 10. Então, percebe como é fácil. Você vai pegar, basicamente, o 1% vezes o período, vezes 12. Então, 1 vezes 12, a gente tem 12% de R$1.000, são R$120. Legal? É um conceito bem simples. Já os juros compostos são juros sobre juros. Juros sobre juros. Ou seja, eles vão levar em consideração o montante inicial e mais os juros acumulados. Olha só, juros compostos é sempre sobre o montante mais os juros. Então, o valor considerado no cálculo de juros compostos sempre será o valor aplicado mais os juros obtidos a cada período, ou seja, a gente tem os juros sobre juros. Inclusive, tem uma frase muito bacana do Einstein que diz que com os juros compostos são a melhor invenção do universo, porque permitem um constante enriquecimento da pessoa, ou seja, você aplica o dinheiro e é só esperar o tempo fazer e vai ficar uma verdadeira bola de neve. Dá uma olhadinha na fórmula aqui, depois eu vou te mostrar sobre essa bola de neve. Então, nos juros compostos a gente vai ter uma fórmula que o valor VF, né, é o valor futuro, o VP é o valor presente, a taxa aqui são os nossos juros, o prazo desejado agora ele é elevado, porque a gente tem juros sobre juros, né? Então o prazo desejado aqui vai ser, por exemplo, 24 meses, e o prazo que eu tenho é a taxa que está exposto, no caso aqui é mensal. Então nesse exemplo aqui, como a gente está falando mensal, a gente vai ter 12 períodos de um mês. Então a gente vai ter o valor futuro que a gente quer saber, valor presente de R$1.000, 1 mais para a gente encontrar o fator da taxa, 0,01 é 1%, né? E elevado na 12. Então a gente vai chegar aqui ao valor de R$ 1.126,83, que é exatamente o que a gente fez na HP. Ó, deixa eu puxar HP de novo aqui para você relembrar do cálculo. Opa, deixa eu limpar aqui essa bagunça. Ó. Mesmo valor, olha só. F-clear para limpar. 1.000 PV. A gente tem 1% a taxa de juros, 12 é o nosso período, e o futuro valor a gente vai chegar exatamente 1.126,83.
Agora, outra coisa interessante sobre os juros são como funciona o gráfico desses juros. Olha que louco. O juro simples, como ele emite juros somente sobre o montante, ele vai crescer muito mais devagar. Dá uma olhadinha na seta azul, ó. Ele cresce de forma linear e sempre igualzinho, vai bem devagarinho. Agora, os juros compostos, a gente tem juros sobre juros, juros sobre juros. Então, no começo, não faz muita diferença, ó, eles crescem meio igual. Agora, quando começa a fazer o efeito do juros sobre juros sobre juros sobre juros, olha como ele dispara e faz uma verdadeira parábola aqui. Então, a gente pegou os mesmos R$1.000 em 120 aqui, ó, meses, em uma taxa de 1%. Então, ele começa crescendo bem devagarinho aqui e conforme o tempo vai passando, ele vai crescendo de forma exponencial. Show de bola, pessoal? Então, dúvidas, deixem nos comentários aqui embaixo, tá? E agora, para finalizar essa aula, o nosso novo quadro. Você aprendeu mesmo ou tá de sacanagem? E eu vou deixar um exercício para você aqui e vai ter o gabarito na descrição do vídeo. A pergunta é o seguinte: qual é o valor presente de um pagamento de R$2.000 feito daqui a 6 meses, se considerado uma taxa de juros compostos em 2% ao mês? Então, tem as alternativas aqui. Vou deixar o gabarito aqui na descrição desse vídeo. E se você acertou, comenta aqui, #aprendi com a top, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, dá o seu like, compartilha ele com alguém que está estudando para alguma certificação financeira ou mesmo está estudando alguma coisa de matemática, se inscreve no canal, ativa o sininho aqui para o YouTube te lembrar dos próximos vídeos toda semana e, claro, não deixe de se inscrever no nosso canal do Telegram. Lá eu dou dicas diárias com novidades sobre o mercado financeiro, carreiras dessa área e, claro, muitas novidades para manter você ligado. Então, se inscreve aqui embaixo, claro, se você quer conhecer mais. Aqui na descrição também tem o link dos cursos da Top Invest. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!